Olá, olá, olá. Tá cortando sua Fala, testa. Carlão. Você tem a cabeça muito grande Ai, e tá cortando sua testa aí, entendeu? Com esse moicano aí. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiara Conectados todos os sábados na Rádio Conectados. Porém, nesse período de pandemia, a gente está fazendo aqui via Instagram nossas entrevistas, né? E hoje, 23/5, edição 59 do Em Quarentena, hein? 59 convidados já passaram por aqui nessa live, 59 ilustres pessoas passaram por aqui. Você pode acompanhar a programação da Rádio Conectados em radioconectados.com.br e também o site do programa exclusivo, que é paiaraconectados.com.br. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Como eu disse, todos os dias passa aqui um convidado ilustre. E hoje não é diferente. O cara que está aqui hoje para bater um papo comigo é um dos profissionais que eu mais respeito, que eu mais admiro, e um ser humano incrível, uma das pessoas que mais me ajudou nesse meu início de rádio, no início de comunicação, e eu tenho essa eterna, terei essa eterna gratidão para com ele. Ele é jornalista, locutor esportivo, narrador, produtor de eventos. A gente vai contar um professor no Projeto Conectado, professor de locução esportiva. Almir Pacheco, que honra, meu amigo. Obrigado pela aceitação do convite. fala, Carlão. Cara, uma honra também estar com você. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho. Acima de tudo, somos amigos também, né? Isso que é muito legal. E tô aí pra gente conversar, cara. Sensacional, né? A gente tá nesse período da quarentena. Falar um pouquinho também para as pessoas, mandar uma mensagem positiva, que a gente sabe que não tá sendo fácil para muita gente. E é como eu digo agora, literalmente eu tô aprendendo a viver em casa, né? Porque a gente vive, mas às vezes a gente não sabe muita coisa do que acontece na nossa casa e o que tem na nossa casa. E aí a gente está aproveitando para aprender a viver em casa também, né, meu amigo? Eu vi uma foto sua, não sei se foi ontem ou anteontem, que você postou com esse moicano aí, mas você. Mas na legenda estava escrito moicano até amanhã. Porque se eu soubesse que você ainda estava com ele, eu não teria te chamado para essa entrevista. Você está muito feio com esse moicano. É uma brincadeira. Na verdade é o seguinte, Carlão, a gente está nesse momento, então a gente tem que descontrair um pouquinho, né? Então eu fiz essa brincadeira, deve durar, esse look deve durar até amanhã, no máximo, viu? Boa. Mas ó, depois que eu fiz esse corte, eu já fui apelidado de Zangief do Street Fighter, Vidal do Chile, Guinha Azul. Vidal, não, Já, Vidal. meu, Vidal, acho. muita gente, olha Vidal. lá, muita gente. É, Mas foi uma acho que brincadeira para descontrair um pouquinho, né, o, Carlão? Como eu te o, do, disse, nesse o, do, momento a gente tem que descontrair. o cara do Street Fighter, não sei quem é, eu não conheço, É o né? Mas Zangief, os caras mandaram até foto. é o quê? É o quê? É desenho? É o quê? É um jogo de videogame, né, antigo. Eu não Fez sucesso vejo. na era da Nintendo, tudo. Não vejo de videogame, então é para você. Pessoal, manda perguntas aí. Deixa um abraço aqui também pro Guga Oliveira, saudade desse moleque também, tá aqui acompanhando a gente. Guga, manda pergunta aí difícil pro Raoni. Raoni, a gente vai falar um pouco de esporte, mas eu quero falar também um pouco da tua carreira profissional. Você é jornalista, narrador. Segundo Silvio Luiz, um dos grandes narradores, isso o Silvio Luiz me falou pessoalmente, um dos grandes narradores do rádio e da televisão aqui de São Paulo, pelo talento que você tem. Mas eu gostaria de saber como é que começou a tua história, cara, na comunicação, você se forma em jornalismo e vai. Fala um pouco aí. Então, Carlão, na verdade funciona assim, cara. Minha vida ela começou a entrar na área da comunicação aos 17 anos. Antes disso, eu era aquele moleque que gostava só de jogar futebol, estava na escola ainda. Não fui aquele estudante brilhante, até brinco com os meus alunos, né? Quem sou eu, às vezes, para cobrar um bom desempenho na sala de aula, mas isso eu tiro numa boa, assim. Nunca fui um estudante de notas altas, até cheguei a reprovar. Minha mãe está assistindo aí, daqui a pouco ela vai entrar e vai falar, é verdade. Então, assim, eu gostava muito de esporte, essa é a verdade. Desde pequeno também sempre gostei muito de futebol, mas de esportes em si, né? E aí, aos 17 anos, eu recebi uma oportunidade de estágio numa agência de comunicação. Lá eu trabalhei até o meu segundo ano de faculdade. Eu comecei no jornalismo lá, ainda estava no segundo colegial. Puro destino, assim, foi sorte mesmo. Eu trabalhei na área de assessoria de imprensa.
E aí eu recebi um convite para trabalhar, para atender clientes nessa própria agência e fiquei lá por 4 anos, cara. Foi sensacional, uma baita experiência. Até então eu não tinha trabalhado nada com esporte, só na área de assessoria de imprensa, que me ajudou bastante. Porque aí você desenvolve vocabulário, você vê que se realmente o jornalismo é a área que você quer mesmo, porque o jornalismo não vive só de futebol, de esportes, então teve isso, tive essa oportunidade. Aí eu vi que eu queria isso mesmo. E aí, depois de uns 3 anos, 4 anos, eu tive uma oportunidade de ser um voluntário no trabalho do Portal Futebol Interior com o Juventus. Eu cobria as informações do Juventus, mandava os textinhos, não ganhava nada para isso, era voluntário mesmo. E aquela satisfação de ter um nome ali no rodapé, assinando matéria, isso era muito legal. E aí, depois disso, eu recebi o convite de sair da área de assessoria de imprensa e fui trabalhar para uma revista de economia, no Grande ABC, que é a Economia SA. Eu fiz 2 colunas lá de economia, que era Personalidade SA e Moeda Forte. Personalidade eu entrevistava empreendedores, pessoas que investiam nas 7 cidades do Grande ABC. Então eu entrevistava cada pessoa, contava a sua história. E a coluna Moeda Forte eu dava pequenas notícias de investimentos na região. Então, digamos que uma empresa como o France Café abriu uma unidade no Grande ABC, eu publicava essa notícia. O Madeiro ia ter uma unidade no Grande ABC, eu publicava essa notícia. Exemplos, né? E aí investimentos que vinham na região. Eu trabalhei lá por uns 2 anos, cara. 2 anos trabalhando nisso e desenvolvendo também ainda as minhas notinhas para a área esportiva. Foi quando eu, por um acaso da vida, cara, foi assim, cagada mesmo, né? Você me conhece, a gente fala abertamente. Eu descobri o início da Web Rádio Moca pelo Marcelo Santos. O Marcelo Santos montou a Web Rádio Moca. É isso, finalzinho de 2012, 2013, ali, 2012, 2013. E aí eu mandei um e-mail. Eu lembro até hoje que eu mandei um e-mail querendo ser voluntário. Eu estava no último ano de faculdade, nos últimos anos, na verdade, no 3º para o 4º ano. Mandei um e-mail para ser voluntário na área de conteúdo da rádio, porque era uma web rádio que estava surgindo para transmitir os jogos do Juventus. Ninguém acompanhava, né? Só para isso. Só para isso, ninguém acompanhava, Carlão, essa era a verdade. O Juventus estava na Série A3 do Paulista, não disputava nenhuma competição a nível nacional, só acompanhava quem gostava, de fato, né? Só acompanhava quem gostava. E eu mandei um e-mail para ser voluntário, e eu lembro muito bem o que aconteceu. O Marcelo respondeu esse e-mail para mim, falando assim, ó, vai nesse tal dia no jogo Juventus e eu acho que, não lembro a equipe agora qual que era, mas vai lá na cabine e conversa comigo. E o interessante foi que nesse meio tempo, eu ainda na faculdade de São Judas, eu fiz 3 pilotinhos de narrações do jogo São Paulo e Figueirense, Bahia e Flamengo e Santos e Corinthians, final do Campeonato Paulista. Eu aproveitei a amizade que eu tinha com o pessoal do estúdio, fiz um pilotinho, tem até no YouTube esses vídeos ainda, cara, outro dia eu achei. Foi um pilotinho que eu fiz e eu mandei para ele. E para minha surpresa, eu achei que eu ia lá na cabine conversar com ele e eu ia ajudar no conteúdo. Eu lembro que um dia antes do dia que eu marquei com ele, eu liguei para ele e falei, ô Marcelo, sou o Raoni, conversou com você por e-mail. E ele me respondeu, então beleza, ó, é Juventus de Taubaté, você vai narrar. Ele falou bem assim pra mim. Do nada. Do nada, do nada. Eu lembro que eu desliguei o telefone, eu tava lá na redação da revista que eu trabalhava, virei pro meu chefe e falei, meu, esse cara é louco, ele falou que eu vou narrar, velho. E eu narrei Juventus 4, Taubaté 0. O Juventus tinha o Romerito no time que jogou no Santo André, campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. E foi assim que começou a minha história, cara. Foi isso, foi um acaso, mas que eu digo que teve preparação para isso, muito porque eu não trabalhei com esporte desde o início. Então me ajudou a perder alguns vícios, assim, entender o que de fato era o jornalismo. E não foi só assim também, eu comecei a narrar na Web Rádio Moca, aí eu comecei a fazer outros jogos, e aí sim eu comecei a desenvolver essa parte de narração. Mas, tirando a parte esportiva, eu fazia a narração de chaveco da rapaziada na balada, entendeu? Como assim? Conta essa história pra gente aí, vá. O Iago que tá aí. Narra aí faça a narração de alguém que não pega ninguém na balada. Então, por exemplo, vamos lá, vamos dizer que a gente tem um amigo que não pega ninguém. Eu fazia o seguinte, eu sempre gostei de futebol, de narrar jogo de botão em casa, videogame, brincadeira dos amigos. Aí a gente ia pra balada, então os caras iam lá falar com a mulherada, e tinha uns que eram mais tímidos, outros não, né? Eu nunca fui assim um cara tímido, essa é a verdade. Mas o que acontecia? Até para quebrar o gelo, eu chegava,
Aí meu amigo estava conversando com a menina lá, meu amigo falava, ó, esse meu amigo aqui é locutor, quer ver? É locutor esportivo. Então ele ia lá, eu começava a narrar, ó, lá vai o Marcelo, pegou na mão da menina, começou a conversar no ouvido, agora será que vai dar samba ou não? A menina não gostou muito não, hein, Marcelo? Tá com um papo furado danado. Aí dava risada. Então quebrava o gelo. Então eu fui na verdade, um ajudante enorme aí para muitos amigos, mas era um papo descontraído na balada, entendeu? Mas era uma brincadeira. Isso é uma brincadeira que, inclusive, eu até citei numa matéria do Globo Esporte comigo, né? Quando foi o verdadeiro divisor de águas da minha carreira aí. Mas foi assim que eu comecei. Isso que eu ia falar. Tem uma matéria sua que o Globo Esporte vai fazer lá na... Não sei se é essa, me corrija. Vai fazer Sim. lá no estádio da Rua Javari, lá da Moca, e fala, tem um narrador próprio. Essa matéria, assim, é o teu principal, assim, vamos... Na verdade, Carlão, o que eu fiz? Eu sou bem cara de pau, você me conhece, né? Então, assim, o que acontecia? Mas eu não ia dizer Chegou uma isso. fase. Não. Chegou uma fase da minha vida, que assim, eu nunca. Isso é verdade, tá? Até eu não sou o melhor exemplo de pessoa para falar quando alguns alunos me perguntam, alguns amigos, quanto que eu cobro, não sei o quê, por uma narração, professor, o que é isso? Porque o que aconteceu comigo, Carlão? Fui aprendendo isso aos poucos na minha vida. Porque uma coisa é você ser apaixonado, né? A paixão às vezes deixa você cego. E outra coisa é você ter o amor, que aí é um amor consciente, você sabe onde você está pisando, fazendo as coisas. Quando eu comecei a narrar para a Web Rádio Moca, eu comecei a fazer também eventos em escolinhas de futebol. As escolinhas me chamavam para fazer aquelas finais de campeonato interno e começaram a me chamar. Então tinham 2 caixas de som e um microfone, e lá ia o Raonizão, narrava às vezes 10 jogos no dia, Carlão, para ganhar 100 conto. Só que eu ganhava aquele 100 conto felizão. Sim. Certo? E aí o que aconteceu? Tem uma grande parte da minha vida que foi importante, que foi um projeto chamado Várzea na TV. Várzea na TV, ela tinha o canal 9 da NET. Isso é uma história sensacional. Passavam os jogos da Várzea aqui de São Paulo, Copa Kaiser, Copa Bifarma, Copa Secap, todas as copas que tem. Você que joga futebol de Várzea, você sabe. Todo final de semana tem uma Copa, um festival. E quando eu comecei a narrar para a Web Rádio Moca, eu recebi o convite dessas escolinhas, então eu comecei a fazer esses eventos e às vezes saía de lá sem voz, ganhava R$100, mas felizão, porque, pô, ganhava ritmo, pegava experiência, isso eu sempre gostei, conhecia pessoas, isso é importante na sua vida, mais pra frente eu entendi isso. E aí eu recebi de um amigo, Danilo Almeida, ele narrava na Várzea na TV e também narrava alguns jogos do Juventus, na Web Rádio Moca, que tinha um revezamento. Ele falou, cara, tem um senhorzinho, que o nome dele é Cocada, ele tem uma barba toda branca, ele tem um projeto chamado Várzea na TV, ele aluga o horário às 5h30 da tarde no domingo, nesse canal 9 da NET, em São Paulo, e ele faz os jogos. Então ele fazia o jogo no sábado, só ia passar no domingo da outra semana no canal 9 da NET. Caramba. E ó, ele paga 70 pau por jogo, R$100 por jogo. Eu não posso ir, às vezes, você quer ir? Ah, Carlão, tá na chuva, né? Porra. E aí já é aquilo que eu falo para muitas pessoas também, você vai caminhando, aí você vai migrando. Então, ó, assessoria de imprensa, impresso, aí eu fui para web rádio, aí eu já fui para uma TV de fato, que aí era uma transmissão de TV. Só que ele era um tiozinho que ele levava um microfone, às vezes até de karaokê lá, uma câmera, e o cara gravava e aí você subia em cima de banco de reservas, tem até algumas matérias aí. Essa história, o Guga Oliveira aqui tá até pinhão, pede pro Raoni contar a história de quando ele narrava os jogos do telhado, do banco de reserva. É isso. Narrava lá, eu narrava no banco de reservas. Aí teve uma vez que a gente foi num lugar, Carlão, choveu, cara, eu tomei choque. Mas assim, eu narrava esses jogos com o maior prazer. E na época, olha só que coisa, a Copa Kaiser era fortíssima, né? Sim. Encerrou já faz um tempinho. Os gols, olha que louco isso, os gols, esse Cocada, esse tiozinho, ele foi um visionário, porque ele tinha isso na mão, na várzea, ninguém queria, e tinha um blog no UOL que saía os gols, os vídeos. Cara, eu nem sabia, eu narrei e tal, um dia meu amigo falou, você tá no UOL, velho. Aí meus gols lá no UOL, imagina a felicidade, para um molecão ter o gol no UOL, concorda? Era o gol do Ratatá, era o gol do Ajax, era o gol de não sei quem. Cara, isso era uma felicidade enorme para mim, felicidade enorme. Então já você veja o processo que eu falo para você, de migrar de um espaço para o outro. E aí eu comecei a trabalhar então com a narração, mas mesmo assim eu mantinha o meu trabalho de assessor de imprensa. Eu comecei a trabalhar essa coisa de home office, eu trabalhei 4 anos na minha casa, porque aí a revista, o que aconteceu? A revista não seguiu,
e eu comecei a ter uns clientes por fora, eu tive um espaço na casa da minha mãe e da minha avó ali, um escritóriozinho, e trabalhei home office durante 4 anos. Né? Era um exercício bem legal. Então eu trabalhava home office, aí começou a ter convites de escolinhas para narrar a Várzea na TV e os jogos do Juventus. Então eu treinei bastante, cara. Isso na minha vida ficou assim uns 3, 4 anos, essa pegada. Não é assim de um dia para o outro, né? Então, cara, o que acontecia? O interessante, isso eu falo com muita humildade, era que os jogos de várzea acabavam, o cocada pagava. Meu, aquela sensação de você ter o dinheiro na mão assim, chegar em casa. Eu paguei a minha faculdade graças a esses trabalhos. Graças a esses domingos que às vezes eu saía de casa 7 horas da manhã, e você sabe muito bem que jogo da várzea não tem horário, eu fazia 4, 5 jogos. E assim, sem contar que nem se alimentar direito tem, né? Não, eu cansei de comer bolovo, cara, coxinha. E assim, era uma coisa que como eu precisava também, e aí tem essa coisa que eu te falo, a paixão às vezes deixa a gente meio cego, né? Não era um jogo apenas, tinha 7 jogos, o Cocada falava pra mim, ô Pacheco, você vai narrar 7 jogos? Cara, eu precisava do dinheiro, eu não sou hipócrita em dizer, precisava pagar a faculdade, eu devia a faculdade, Carlão, porque eu pagava integral e eu tinha um salário de estagiário. Então, quando eu trabalhava na revista, né, eu fui pagar minha faculdade depois de 3 anos de formado, para você ter uma ideia. Por isso que eu falo que nada é fácil, a galera pensa que é fácil. E esse dinheiro da Várzea da TV, cara, eu ganhava, eu guardava numa gavetinha do meu quarto, aí eu cheguei a abrir uma conta poupança, guardei, e aí foi quando eu negociei com a faculdade, posso falar isso numa boa, acho que foram cerca de uns 12 mil reais que eu devia, e eu paguei com os trabalhos das escolinhas e da Várzea na TV. Paguei, cara. E aí, isso foi pra mim uma felicidade enorme, porque muitos finais de semana, às vezes eu nem via as pessoas na minha casa, cara. Nem via. Saía de manhã, voltava à noite, tinha jogo, eu fazia. Aí na segunda-feira eu tava de pé, pegando trabalho lá com a assessoria de imprensa, pegando freelancer que aparecia, porque a gente topa, né? Quer fazer o pezinho de meia também. Uma coisa é quando você tem 25 anos, outra, eu já tô agora com 31. Posso falar que tem certa diferença? Tem. O pessoal fala que não, mas tá tem. Tá acabado, hein, Rony? Você tá acabado, viu? Tô lascado, viu, Carlão? Carlão, a gente fala, estamos ferrados, né, Carlão? Eu tenho 25. Nós tem 25 de experiência, vou te falar, viu, velho? Brincadeira. E aí foi isso, Carlão. Fiz minha carreira assim. E aí, o que aconteceu? Voltando, de fato, à pergunta que você fez. Depois de tudo isso, todas essas coisas, de subir em cima de laje para fazer jogo, cara, se eu contasse para você cada quebrada que eu fui aqui, meu, é coisa louca. E muitas vezes, o que acontecia? Essa Várzea na TV não tinha equipe. Eu, como narrador, ia com uma pranchetinha pegar a escalação. O que me deixava uma enorme satisfação era entrava no vestiário, aí os jogadores estavam lá, os caras falavam assim, ô, quem é o narrador lá? Eu falava, não, sou eu. Cara, eu fazia tudo. Domingo. Fazia tudo. Aí os caras falaram assim, cara, eu coloquei domingo o jogo na TV e minha mãe chorou quando você narrou o meu gol, velho. E, pô, imagina pros caras. E eu falava, pô, ninguém assiste assim de fato. Carlão, teve uma época que eu chegava no campo, os caras vinham falar comigo, eu nem sabia quem era, velho. Os caras assistiam, domingão, na frente da TV, 5h30, os caras assistindo a Várzea, meu. A Várzea é uma coisa muito louca. Porra, Várzea é sensacional. Isso. E aí, cara, eu fui trabalhando assim, fiz final de Copa Kaiser, fiz um monte de coisa. Nossa, conheci muito o time da Várzea de São Paulo, foi uma experiência legal. E eu trabalhava com uma parte assim de equipamentos que hoje eu acho que não entraria em nenhum lugar, eram equipamentos muito simples. Mas a gente dava o sangue ali, a gente trabalhava, era uma equipe muito legal de trabalhar. Aprendi muito, Carlão, porque é o seguinte, lá eles simplesmente falavam, narra aí, né, Pacheco? Aí o que eu fiz, cara? Eu idealizei um texto de abertura, eu montei as escalações, então falava pro cinegrafista, ó, filma aquele gol ali, porque sobe o GC assim, eu vou fazer pra você. Que eles editavam depois isso, né? Cara, eu, na verdade, usei aquilo como a minha escola. Então, tudo que depois eu apliquei, eu treinei lá. E foi quando surgiu esse capítulo na minha vida aí da Javari, que a história é o seguinte, depois de toda essa preparação, o Juventus foi jogar uma partida contra a Francana, na Javari. Eu não estava na escala, Carlão. Era um jogo na quarta-feira à tarde, que eu não estava na escala desse jogo. E, cara, eu acredito muito que Deus faz as coisas corretas, né? É tudo merecimento. Já com 2 anos na Web Rádio Moca, trabalhando pra Várzea, então não foi fácil. Aí, do nada, o Raoni narra, eu narro. Fui eu lá, tava o Marlon Soares, o Renato Corona, o Marcelo Santos nem estava, porque o Marcelo Santos tem outro trabalho.
Imagina, um jogo quarta-feira, 3 horas da tarde na Javari, Carlão. Sim. Ainda brincava, falava, pô, só o Raoni tava lá e a equipe, né? Quarta-feira, mas tem cara que vai. E ninguém vai ouvir também. Isso, e aí foram coisas do destino, Carlão. O Gil tava no Juventus, o Gil que jogou no Corinthians, e o cara foi lá e marcou os gols, né? 4 gols do Gil e Gil eu é narrei Corinthians, né? Isso, Gil vale tudo, Gil vale tudo. Exatamente. Gil vale... exatamente. Agora, o Raoni, me diz o seguinte, cara. Quem são as tuas inspirações, cara? Na TV, no rádio? Quem são? Fala um pouco disso. Quem você ouvia, cara? Cara, eu, na verdade, escutava muito rádio na época da Rádio Globo. Então eu peguei muito Oscar Ulisses. Peguei muito, escutei muito Oscar Ulisses, Ulisses Costa, José Silvério, que a gente conhece bastante, né? Genial, José genial. Silvério é um monstro, cara, é um monstro. Eu, na verdade, eu fui apresentado às transmissões de rádio no ano de 2002, eu era molecão ainda, eram Santos e São Paulo, o meu avô ele tinha um rádio que ficava em cima da cama ali na cabeceira. Aí eu cheguei e falei, pô, não vou conseguir assistir esse jogo. Ele falou, escuta por isso aqui, ó. Ele ligou o rádio, cara. Ali, nunca mais parei, Carlão. Nunca mais, cara. Eu sou o cara que ligava de domingo o rádio cedo ali pra ficar esperando aquele pré-jogo. Pra mim, o momento mais legal é quando sobe o hino e sobe a escalação. Rapaz, eu lembro, Raul, que lá na Bahia tem a Rádio Sociedade da Bahia. A Rádio Sociedade da Bahia é como se fosse uma Jovem Pan aqui. Então eu lembro da jornada esportiva, o nome do narrador, de Djalma Costalino, entendeu? Pô, era sensacional ouvir aqueles comentários, entendeu? Era espetacular, era a magia do rádio, né, que encantava e encanta até hoje. Eu acho que a gente tem outros meios para acompanhar os jogos hoje, é claro, mas quem é apaixonado por rádio. E aí eu comecei, nessa área do rádio foi isso. E o que eu guardo mesmo no coração, eu sou muito fã do Galvão Bueno, eu sei que tem gente que não gosta e tudo, mas o ápice que eu peguei dele foi a Copa de 98. Acho que ele narrou muito ali, para mim é um exemplo de narração do início ao fim do Galvão Bueno. E foi onde eu me apaixonei por futebol, né? A Copa de 98 é a Copa que eu mais guardo na recordação. E eu sou fãzaço do Galvão Bueno. Tem outros narradores que apareceram, tem muitos caras, mas a inspiração tá ali, né? Acho que esses caras foram fundamentais. Luciano do Vale é um monstro, foi um monstro também, gostava muito, mas, cara, o Galvão é uma coisa assim que eu acho que ele conseguiu dar uma releitura do jogo, porque ele sai de uma mudança também. Uma mudança de narração, né? Ele pega uma mudança, década de 80 ali, 90, a gente tinha narrações, para quem pode acompanhar os vídeos antigos, mais monossilábicas até, né? Era o nome, o toque, não sei o quê. Ele traz uma emoção, ele descreve a jogada, a releitura do gol dele é fantástica. Cara, eu acho que ele sabe vender a emoção do jogo como ninguém. Como ninguém. É um negócio surreal. Surreal. Você pega, Carlão, se você pegar todos os grandes jogos da década de 90, tem o Galvão Bueno. Isso é para poucos. Isso é para poucos. Eu falo, gente, manter-se no topo deve ser muito difícil. E ele, todos os jogos da década de 90, todos os clubes que têm conquistas, que para mim é a melhor fase do futebol brasileiro, a década de 90 é uma coisa muito louca. Você pega ali todas as conquistas dos times, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Estadual, é o Galvão Bueno, cara. Agora, Rodrigo, me diz uma coisa. Você narra aí o jogo do Juventus, com todo respeito, o Juventus não é um time grande, não é um time de ponta, né? Tudo. Sim. Já teve melhor do que está hoje, por exemplo, né? Mas você tem um período que você vai para a rádio, vai narrar na São Paulo Digital. Você é São Paulino. Sim. Como é que é, cara, a emoção? Você narrar o jogo no estádio como o Morumbi, de um time, um clássico, um time profissional. Porque assim, por que eu quero ouvir isso? Te ouvindo narrar pelo rádio, eu não vejo nenhuma diferença dos grandes narradores, como o Nilson César. Eu acho que você está entre esses, para mim, você está entre esses grandes. Mas eu quero ouvir você contar a tua sensação de estar num estádio desse, cara. Cara, é assim, não vou negar que passa um filme na cabeça, né? Você imagina você narrar o seu time do coração para uma rádio voltada para São Paulinos. Só que a grande diferença, eu lembro que quando eu recebi o convite do Hit, também estava saindo de lá o Rafa Navarro, que é um grande narrador, eu recebi o convite do Hit e ele já conhecia a minha pegada. O que é a minha pegada?
Carlão, eu acredito que hoje, com tantas mídias que a gente tem, de alguma forma a gente tem que fazer o cara se prender lá com você. Senão ele Sim. muda de canal, muda de estação. É uma rádio de São Paulo pela internet. Então ele tem que sentir a emoção do início ao fim, naquelas 2 horas de transmissão do jogo. Ele tem que acabar o jogo, ele sentar no sofá dele e falar, que adrenalina louca. É isso que eu passo, eu busco nos jogos. E essa era a minha pegada. Então o Hit Júnior, que comanda a equipe lá, já sabia. Eu narro igual. A diferença é assim, tem a linha editorial de cada lugar, né? A linha editorial da Rádio São Paulo Digital é, quando sai o gol do time adversário, você não narra. Quando sai o gol do São Paulo, você narra. E no fundo, eu só mantive as minhas narrações de gols quando eu fui pra lá. Essa é a verdade. Só que como é uma rádio que tem essa linha editorial, ele pede um pouquinho que você extrapole, mas com moderação, em alguns pontos. Claro. Então a gente podia extrapolar. E quando fui pra lá, eu peguei uma das piores fases do São Paulo, né? A fase que brigou contra o rebaixamento. Que fase! Então, juntava muita emoção. E aí eu narrei o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo ficou com a Aguirre no comando. Então o São Paulo estava ganhando, estava vencendo. Mas eu sempre mantive meu profissionalismo. Acho que isso que foi legal no meu caso. E essa questão de ser São Paulino nunca me atrapalhou, Carlão. Uhum. Hoje eu tenho a total consciência que é o seguinte, cara. Eu sou muito São Paulino? Sou. Mas eu sou muito São Paulino por causa do futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Eu amo o futebol, entendeu? E eu sempre falo para as pessoas, se você quer fazer um exercício, se você ama o futebol, ou se você só ama o seu clube, assista um jogo numa torcida adversária só para ir no campo de futebol para você sentir a emoção. Eu já fiz isso e faço isso muitas vezes. Cara, o futebol é uma coisa sensacional. Já fui para a torcida do Flamengo, uma vez, Rio, São Paulo. Cara, foi eu e mais 4 flamenguistas. Fomos para. Eu tinha chegado recentemente aqui em São Paulo. Ele foi para o Morumbi, era o torneio Rio-São Paulo. Nunca esqueci disso. São Paulo abriu 2-0, cara. Falou que maravilha. E eu sem poder comemorar no meio da torcida do Flamengo. Eu sem poder comemorar. O Flamengo virou. Peraí, que meu celular também virou aqui. O Flamengo virou para 4-2, não foi? 4-2 do Adriano. Dois gols do Adriano, rapaz. Pior dia da minha vida. Eu lembro disso. Você lembra disso? O time de São Paulo na época da Motorola aqui na camisa. Rapaz, selou. Falei, que coisa louca, rapaz. Isso, falei, eu acho que mais nunca eu vou para a torcida adversária, que é uma experiência assim. É uma experiência sensacional. Eu já fui ver jogo do São Paulo na torcida adversária, inclusive o Iago, que está aí com a gente, é meu irmão, foi comigo. Na torcida do Coritiba, o São Paulo ganhou o jogo, mas eu já fui em outras torcidas também, Carlão. Então isso me ajudou muito. Essa é a diferença que eu te falo, de você ter o filtro, de você saber. Eu gosto muito do São Paulo, até saiu recente a matéria até agradecê-lo aqui, do Vitor Guedes, né, colunista do Agora, que ele fez uma matéria, ele tá nessa quarentena aí no isolamento social, ele tá soltando algumas matérias de seleção dos jornalistas que torcem para os times. Cara, ele me colocou na seleção de São Paulinos ao lado do Everaldo Marques. Isso pra mim isso é sensacional, cara, entendeu? Isso é espetacular. Então inclusive o que ele coloca no texto é assim, Everaldo Marques, pela total imparcialidade e emoção que coloca na narração dos gols de times que não são ali, times adversários. A Uni Pacheco está no mesmo caminho. Pô, que é isso, cara? O pior que você falando do Everaldo Marques, ele é exatamente isso, né, cara? Eu lembro dele, eu lembro dele na Jovem Pan, cara, entendeu? Então você não, eu nem sei para que time ele torce, na verdade. São Paulo e Nato também. Então, você não consegue, eu não consigo perceber na narração assim isso dele. Agora me diz uma coisa, Raoni, dando um salto aí, que o horário é curto e a gente tem muita coisa para falar, né? E o cara com mestre. Você que manda, meu irmão. Um mestre como você. Como é que surgiu, cara? Gostaria que você contasse para as pessoas aí a oportunidade de você narrar aí o PAN de 2009. Foi 2019, não foi? Pela Record? Como é que é? Sim, fala um cara. pouco da sensação, da história. Gostaria de te ouvir sobre isso. Carlão, o PAN, ele é uma conjuntura de todos esses esforços que acontecem. Porque é o seguinte, fazendo esse exame da minha vida aí com você, cara, comecei lá com 17, fui narrando. Então, ano passado, como já falei pra você, cara, eu chego na casa dos 30 anos e foi uma coisa muito louca, algumas pessoas sabem, outras não, que no ano anterior, cara, infelizmente teve um problema na minha família, minha tia foi diagnosticada com câncer, né? E ela faleceu, ela foi internada em novembro, ela faleceu em fevereiro. Então, pouco tempo, né? Minha tia tinha 56 anos. Então, assim, foi um baque muito grande.
para minha família e tudo mais. E nesse período eu até me afastei de algumas narrações, eventos esportivos, porque eu não tava com cabeça, né? Sim. E é isso. E o que aconteceu, cara? Eu lembro que minha tia faleceu no dia 19 de fevereiro, e o tempo estava passando, eu resolvi tudo, acabei como sobrinho mais velho, minha tia não tinha filhos, resolvendo as questões aí, de tudo, né? Pra ela, junto com os meus irmãos. E eu lembro que aí fevereiro, março, finalzinho de março, cara, o que aconteceu? Uma coisa que é fato, em fevereiro o Marcelo Santos, esse que eu falo tanto da Web Rádio Malca, ele trabalha na Record. O Marcelo falou, Raoni, não te prometo nada, mas eu mandei um DVDzinho seu aí, um trechinho da sua narração para o Márcio de Castro, que foi repórter da Globo, que é diretor de esportes lá da Record. Te prometo nada, mas eu fiz isso. Falei, beleza. Carlão, sei lá, eu sou um cara muito pé atrás, assim, as pessoas falam que sou bom, mas eu fico meio, eu ainda acho que minha hora sempre chega na hora correta, que você está preparado. E aí, cara, o que aconteceu? Eu já estava fazendo as transmissões para a Federação Paulista dos jogos. Eu já estava pegando cancha de TV, então ó a evolução, Várzea na TV e Federação. Federação é de esquema, velho. Imagina TV com retorno, o negócio é muito louco, é muito louco. Aí o que aconteceu? No finalzinho de março, eu recebo um WhatsApp, velho. Aí eu recebi um WhatsApp, assim, a imagem do WhatsApp é um goleirinho, porque o Márcio de Castro, ele é goleiro. É? Ele joga de goleiro, ele jogou comigo no time da Copa CESP, inclusive. Aí eu nem lembrava que era o Márcio de Castro mesmo assim, mas eu vi lá Márcio, aí eu lembrei, né? É o meu goleiro. Eu falei, fala meu goleiro, tudo bem? Ele falou, maninho, posso falar com você? Eu tava no trabalho, velho. Ele falou, claro, beleza. Eu falei, pô, você acha? Aí ele falou, aí eu lembrei, poxa, o Márcio de Castro da Record. Ele falou, posso te ligar? Eu falei, claro, tranquilo. Cara, ele me ligou, eu saí da sala assim, do escritório, fui pra mesa de reunião onde a gente tinha. Aí eu lembro das palavras dele assim, cara. Ele falou assim, olha, Raoni, a gente já tá um tempo olhando o seu trabalho aqui. E a Record ela vai transmitir em várias plataformas jogos pan-americanos. Na Record TV, na Record News, no Play Plus e na R7. E eu já tenho acompanhado há muito tempo o seu trabalho. Acho que você está muito capacitado para fazer isso. E, na verdade, eu gostaria de te convidar e saber se você aceita o convite para narrar os jogos pan-americanos aqui, velho. Cara, Carlão, mano, foi um negócio, cara, que eu chorava do outro lado. Até fico meio besta de falar isso aí, até me emociona ainda. Porque a gente vinha de uma dor muito grande, né, cara? E assim, eu não tava com cabeça, às vezes eu ficava até meio assim, poxa, tem que superar isso logo. Fiz outros trabalhos depois de futebol, no decorrer, mas tava um momento meio esquisito, velho. Sabe? Quando você tá esquisitado. E aí veio isso, cara. As palavras dele assim, você saber que a pessoa tá de olho no seu trabalho, sem você passar por cima de ninguém, você mantendo a qualidade do seu trabalho. Isso foi, cara, muito emocionante. Eu lembro que ele falou, eu falei, pô, Márcio, eu não sei nem o que te falar, cara. Claro que eu aceito. Pô, e ele virou, e falou assim, você não vai me perguntar quanto é o cachê? Aí, olha só, né? Aí o juvenil aqui, eu falei, Marcião, eu nem sei quanto é o cachê, mas se você falasse que não era nada, eu ia. Eu nem sei, cara. Aí ele falou pra mim o cachê, cara, e até por uma questão ética, nem preciso revelar aqui, né? Porque cada um tem o seu, vários amigos. Eu falei, nossa, velho, como é que pode, meu? Eu fiz assim. Aí ele falou, ó, eu vou botar você num grupo aqui e a gente vai conversar, vai ter os encontros na Record, os pilotos. Eu falei, meu, esse cara tá mentindo, velho, não é possível que ele tá falando isso comigo. Aí você vai ter que vir aqui na Record, o RH vai te chamar e tal. Aí eu lembro que eu desliguei, Carlão. Eu voltei pra sala assim, eu falei, mano, isso aí é mentira, cara. Sentei no computador e tal. Aí eu liguei pro Marcelo, meu amigo. Falei, Marcelão, o Márcio acabou de me ligar. Ele falou assim, mano, eu já sabia que ele ia te ligar, mas eu não disse porque eu acho que você merece ter esse momento aí, velho. Puta, cara, aquilo pra mim foi emocionante, velho. E assim, dentre todas as coisas que... Aí, pulando um pouquinho, mas assim, dentre todas as experiências, eu lembro que uma coisa legal que me comprovou, assim, que eu tava maduro pra isso, foi que eu cheguei na minha casa e falei com a minha esposa, a gente ficou abraçado na porta de casa, assim, por 1 hora, velho, porque isso é uma conquista, né? Aí falei pros meus familiares, não tinha falado ainda para alguns amigos, e eu tenho que agradecer 2 pessoas, que são importantíssimas aí. Algumas, né, de fato, mas 2 que você conhece, eu faço questão de estar nessa live. Algumas da minha vida pessoal, como o Ricardo, que é meu chefe, meu amigo, Fernando Bella, meu mestre, né, meu amigaço também. E no caso da Rádio Conectados, cara, as 2 primeiras pessoas que souberam, eu cheguei numa sala, porque eu dou aula, eu ia ter que pedir licença, né? E eu cheguei, sentei na frente do Rafael e do Kleber e falei, ó, meninos, aconteceu isso.
eu recebi o convite. Eu gostaria de saber se dá para remanejar as minhas aulas. Eu volto depois e eu queria saber de vocês. Aí, cara, os dois me abraçaram pra cacete, assim, velho. Desculpa até falar essa palavra, mas foi, cara, foi de uma humildade. E uma coisa que me chamou a atenção, Carlão, que ele me colocou no grupo, ele só me colocou no grupo, tinha lá o Silvio Lancelotti, tinha a Virna, tinha um monte de cara, um monte de cara. Na hora que ele me colocou no grupo, ele mandou os slides de apresentação das equipes. Quando ele mandou o meu slide, a minha foto era a foto da Rádio Conectados, cara. Caraca. Minha foto. E aí, quando ele soltou os slides, a galera começou a me chamar no privado, alguns narradores já conceituados, uma galera de comentaristas falou: ô Raoni, já te conheço, cara, tô muito feliz por você. Eu falei: meu, os caras são muito loucos, velho. E foi isso. Carlão, foi isso. Eu fiz pilotos na Record lá. Quando eu cheguei na Record, cara, uma reunião, os caras apresentando slide numa sala. Eu tava sentado do lado, tinha o Bugarelli, que comenta basquete na ESPN, o Rafael Spinelli. Cara, tava uma equipe assim... Cara, eu não sei nem como descrever, mas você imagina você entrando na sala e todo mundo assim sentado: oi Raoni, oi Raoni. Mano, o que tá acontecendo, cara? E aquela apresentação rolando, o Márcio de Castro falou na reunião assim: ó, vou mostrar para vocês as regras de transmissão, como vão funcionar. Eu quero dizer que todos estão aqui aprovados pelo Conselho da Record, todos aqui já foram apresentados, vocês foram nomeados e são totalmente capazes de fazer essa transmissão, então sintam-se privilegiados mesmo, todos são profissionais, nós confiamos. Eu olhava assim e falava: meu, não é possível, velho. Aquele molecão tá aqui, sabe? E aí eu fui, as cabines, cara, coisa assim sensacional. Pra quem saiu da várzea lá na TV, ver aquilo, ainda os caras falavam assim: ô, desculpa, o microfone aqui não é o melhor. Eu falei: ô, você tá maluco? Fiz transmissão com microfone de karaokê, cara. Entendeu, Carlão? Agora me diz assim, acho que você merece, cara, tudo isso pela tua capacidade, mas duas perguntinhas aqui. Primeiro, como você se preparou para narrar outros esportes, como tipo levantamento de peso, que não é algo que fazia parte da tua rotina? E outra coisa que eu gostaria que você comentasse: no dia que eu fui gravar com o Silvio Lancelotti, que aí ele me falou: o Raoni é um dos grandes narradores, tá igual qualquer um. O Raoni tem muito talento. Claro que lá tinha grandes profissionais, mas tinha o Silvio Lancelotti, que é uma referência. Gostaria que você também falasse um pouco da experiência disso. Então, aquilo que eu falo pra você, cara, essa questão de sorte, eu acho que acompanha o que a gente vai produzindo na nossa carreira, né? Então a preparação funcionou o seguinte: a Record ela montou os grupos e ela pedia pra gente mandar os esportes que a gente tinha mais familiaridade. E aí o Márcio de Castro, de uma maneira muito justa, ele premiou cada um esporte ou dois que tinha familiaridade e deu o desafio de 3 ou 4 para que você estudasse, né? É um desafio para você. E o meu caiu: levantamento de peso, natação, ciclismo pista, judô, a princípio eram esses 4, e eu acabei fazendo lá também tênis, surf e vôlei de praia. Então eu fiz total de 7 esportes, cara. 7 esportes eu fiz lá. Então o que aconteceu? Como foi a minha preparação? Foi o seguinte: além disso eu não posso esquecer que o Márcio também colocou a gente no ICC. O ICC é a International Champions Cup, que é a preparação dos times da Europa no período de férias para voltar à temporada, e ele me colocou na escala de simplesmente Inter de Milão e Juventus, jogo em Xangai, e me colocou também Real Madrid Atlético de Madrid, o jogo nos Estados Unidos, que Real Madrid Atlético de Madrid, meu comentarista foi simplesmente Roberto Tomé. Então assim, e o jogo foi, se não me engano, 5-2 pro Atlético de Madrid, cara. Eu narrei gol pra caramba, assim, foi um espetáculo. E aí eu me preparei. Os jogos, obviamente, a gente estuda, então eu estudei muito site internacional, fiz todas as anotações. Eu sou meio raiz, eu levo tudo no caderno, tá? Apesar que, para você entender, a nossa cabine de transmissão, eles tinham a tela do jogo, um computador para o comentarista, um para o diretor e um computador só meu para que eu buscasse informações. Então isso já é fora do comum, tá? Isso nos jogos, tá? Aquele computador nos Jogos Pan-Americanos, eles geravam... Eu, por exemplo, eu sabia que o cara ganhou a medalha de ouro antes que você na sua casa. Porque eles eram o gerador oficial de informação. Então eu sabia a altura do nadador, como ele bateu ali na parte para ele vencer, tudo certinho. Então é muito legal isso, tá? Gente, é de primeira. Ninguém entra para perder. É muito louco. E aí eu estudei, quando eu recebi isso, a Record fez um treinamento com a gente no Esporte Clube Pinheiros. A gente passou um dia lá.
Então eu passei um dia tirando dúvidas com todos os esportistas, porque o Pinheiros tem muito atleta que foi para os Jogos Pan-Americanos. Então já sabia dos meus esportes, eu tirei dúvidas. Então é muito legal. Ela faz tipo de um dia para a imprensa tirar dúvidas. Então a gente foi lá. Olha que louco, tá vendo? Ninguém entra assim, vai lá. A gente foi lá no Pinheiros, passei um dia lá estudando. Aí eu cheguei em casa, Carlão. O que eu fazia? Cara, eu estudava, velho. Igual um condenado. Assistia vídeo, preparava manual. Eu montei um grupo só comigo mesmo. Na verdade, eu e minha esposa no grupo de cada modalidade no WhatsApp, eu mandava os documentos. Eu tinha os documentos com todas as regras atualizadas. Com todas as regras. Eu tenho até hoje isso. Todas as regras. E aí eu fui analisando vídeos de YouTube, fui vendo como eram as narrações. Então, levantamento de peso, eu aprendi com o Otávio Muniz, que é o Tata Muniz, que foi repórter do Luciano do Vale. Ele, cara, me tratou super bem na Record e falou, Raoni, levantamento de peso é o seguinte, você narra o nome do cara quando ele entra na plataforma, e na hora que ele vai pegar na barra de ferro e sobe, você deixa o cara da sonoplastia aumentar o som ambiente, que todo mundo quer ouvir o grito do cara. E aí você narra quando ele joga depois o peso na plataforma. Então são técnicas que, sim, a gente tem que ter a humildade, Carlão, de perguntar para quem já fez. Claro, claro. Então foi isso que me ajudou, cara. E aí eu fui, estudei muito, fiz os 2 pilotos na Record antes, eu fiz um jogo que era o Tottenham, não me lembro a equipe agora, e fiz uma prova classificatória de natação, e aí o pessoal fica no ponto dando umas dicas, Raoni, fala da touca, fala da raia, aí você tem que decorar as raias de cima para baixo, de baixo para cima. Então você tem que ter esse senso aqui. Ciclismo pista, treinei também, todas as categorias. Treinava em casa, Carlão, sozinho, cara. Que legal. Treinava assim. E o Silvio Lancelotti, cara, foi uma coisa que também acredito que foi Deus que me deu esse presente, porque eu lembro muito bem, como fã de futebol, o Silvio fazia futebol italiano, depois ele na Band, né, aí ele foi para a ESPN e teve uma final no San Siro de Champions League, que uma propaganda que a ESPN reunia todos os narradores e comentaristas, e o Silvio ficava numa lousa ensinando italiano e eles repetiam. Cara, eu lembrava dessa propaganda porque para mim era sensacional. E quando saiu a minha escala, cara, e aí eles mandam a escala num Excel grandão, uma folha, com todos os horários que você tem que chegar lá, é perfeito. Imagina assim, é a perfeição, não tem erro. Tá? E mesmo assim, você ainda preenche uns buracos lá. E depois eu explico para você como é que é. Mas quando ele colocou levantamento de peso, Raoni Pacheco com Silvio Lancelotti, eu olhei e falei, não é possível, cara. Não é possível. Aí eu chamei o Marcelo, aquele meu amigo, e falei, o Silvio Lancelotti é esse mesmo? Ele falou, o cara falou, meu, não é possível. Carlão, na hora que eu entrei na cabine, o Silvio infelizmente sofreu um acidente, né? Ele tá um pouco debilitado. Ele sentou do meu lado assim, cara. Eu falei, velho, oi senhor Silvio, tudo bem? Ele falou, meu garoto, como você está? Você é o narrador? Eu falei, sim. Ele falou, vamos pra jornada então, vamos. Aí foi no levantamento de peso, aí eu narrei o primeiro, narrei o segundo, aí você quebra o gelo, né? Eu chamava ele é muito inteligente, ele sabe muito, né, de esportes. Ele foi atleta do Pinheiros também. Sim. Cara, eu sei que no final ele já estava falando comigo como se fosse um amigo, e aí ele começou e falou, garoto, muito bem, muito bem. E teve um dia que foi sensacional, no último dia do levantamento de peso, eu no finalzinho falei, hoje é domingão, né, Silvio, tá bom pra pedir uma pizza? Ele falou, que tal? Ele falou no microfone, que tal sairmos daqui e comermos uma pizza, velho? Aí eu falei, opa, claro. E o que aconteceu? Como eu tinha o meu computador lá, tinha o WhatsApp web aberto, que eu abri os documentos, a Bruna ia me buscar na porta da Record à noite, porque eu saí muito tarde de lá, Silvão. É o fuso horário, né, Peru, 3 horas a menos ali, né? O que aconteceu, cara? Pulou uma mensagem da Bruna falando, já estou na porta. Aí tava rolando a premiação de medalha, o Silvio falou, Bruna é a sua esposa? Ele falou no microfone, cara. Eu falei, sim. Ele falou, então a Bruna já está na porta, ela já está à espera de buscar, a gente vai entregar a medalha e nós vamos à pizzaria. Cara, acredita que Silvio Lancelotti entrou no meu carro, fui eu, minha esposa e ele na pizzaria, cara, e nós comemos uma pizza. Eu entrei nessa pizzaria, na Haddock Lobo, né? Eu entrei nessa pizzaria, quem tava tomando sorvete lá era o Kleber Machado, velho. O Kleber, Silvio Lancelotti e tal, eu dei a mão pro Kleber lá, nós sentamos, cara, várias histórias, ele me contou histórias da Copa de 94, que ele ficou amigo do Baresi e do Baggio, que ele levava o filho do Baresi no McDonald's, nos Estados Unidos, porque os jogadores não podiam sair da concentração. Imagina assim, eu e minha esposa, cara, minha esposa também conhece porque ele tinha um programa de culinária, né, na Record. Sim, ele é referência também nessa área. Foi sensacional, foi sensacional, cara. Ele entrou no meu carro, aí a gente levou ele pra casa, velho. Sabe o que é isso, Carlão? Aí no outro dia eu levei uma camisa do Juventus que eu tinha pra ele aqui. O cara ficou emocionado, me deu um abraço lá. Isso aí não tem preço, cara.
Isso aí não tem preço. E o que ele falou pra você, no dia que você me deu essa notícia aí, pô, cara, o cara é um sentimento assim, pô, o cara não me esqueceu, o cara gosta de mim pelo que eu sou e pronto. Isso já vale muito, cara. Isso aí, pô, eu chorava ali. Eu falei, não acredito, cara. Eu tô aqui com ele do meu lado. Aí ele parava, assim, quando tinha os intervalos, que a gente ficava full time, né, ligado. Então entrava a prova, eu ficava no Play Plus e no R7, full time, Carlão. Então não tinha lá o cara na plataforma para levantar o peso, a gente tinha que conversar, tinha que prender o telespectador. Meu, ele contando histórias, eu falando com ele é isso mesmo, Raoni, pô, é isso. Aí a gente narrou a medalha de ouro, ele, brilhante narração e brilhante desempenho. Eu falei, Cara, isso aí é top, isso não tem pagamento melhor, né? Eu acho não tem, cara. E Carlão, sabe o que é o melhor de trabalhar? Eu lembro que quem trabalhou comigo lá, muitas vezes falavam assim, os caras falaram, Raoni, primeiro, vai ser cansativo? Vai, são 20 dias. Tinha dia que eu entrava lá 8 horas da manhã, Carlão, e saía 1 hora da manhã, a Wanda Record me deixando em casa. Tinha que estar lá no outro dia cedo também. Porque eu fazia eliminatória de natação e as finais eram à noite. Natação todo mundo queria ver. Eu fui um presenteado por Deus, cara. Eu peguei simplesmente natação e judô. Agora me diz o seguinte, você é professor na Rádio Conectado, Projeto Conectados, que é algo que a gente conhece muito, e eu gostaria que você falasse também como é que você se sente dando aula lá, fala um pouco A gente estava até conversando esses dias no particular, que tá fazendo falta pra caramba. Me fala um pouco do projeto lá pra gente. Então, o Projeto Conectados também é um pouco dessa questão da minha história, de ter paciência. Eu fui voluntário lá num programa chamado Vida Ativa, um cliente meu de assessoria, que era o Marcel Decoa. Eu fui lá para aprender a fazer mesa, fazia a mesa lá para o Marcel apresentar o programa. E quem trabalhava com o Rafa no início do projeto lá é o César Gouveia. César é um irmãozaço meu, irmãozaço. E, pô, sempre nos falamos. Eu ajudei o César na época da faculdade, ele me ajudou. Cara, nós somos amigos, assim, há muitos anos. E eu fui lá para aprender. Sou curioso, gosto de rádio, então fui aprender, cara. E aos poucos o Marcel, às vezes, não podia ir, eu apresentava o programa. Então aí já começa, né? E o que aconteceu, cara? Como eu comecei a fazer muitos eventos, eu já tinha cursos de rádio, jornalismo e tudo mais, já era até formado. Eu lembro que o Rafa teve que trocar o professor. E o Rafa me chamou na sala lá e falou, cara, você não topa ser o professor aqui da galera? E eu topei, Carlão. Topei, estudei também para isso, li muito, mas algumas coisas eu já sabia. E eu vou numa linha que é o seguinte, cara, você pode conversar com qualquer aluno meu. Não adianta vir lá e ficar anotando. Você vai ligar o microfone, vai ligar o fone e vai falar. Com toda aquela estrutura, você fica aqui só no teórico? Não. E o que pega, cara? A molecada gosta disso, né? Porque até quem faz faculdade, o cara às vezes entra 2 vezes no estúdio da faculdade. Quando ele entra lá, na Rádio Conectados, e e eu faço umas coisinhas meio surpresa, assim. Então, tá rolando a aula, eu pego o menino lá, o Rafa fala, ó, o estúdio tá vazio. Ele faz uma nota, ele escreve a nota, eu aprovo, eu falo, vem cá. Aí eu coloco ele lá dentro do estúdio e ele faz. É legal essa sensação. Sim, claro, a prática, legal, né? O que aconteceu comigo no PAN, cara. Meu coordenador me ligou e falou, Raoni, amanhã tem surf, você faz? Eu nem sabia, mas fui estudar de um dia para o outro. Essas coisas acontecem na nossa vida, Carlão. Sim, então eu procuro fazer isso. E nós evoluímos muito. Eu comecei, só tinha o projeto da rádio, aí depois de acho que uns 2 anos, o Rafa conseguiu a aprovação junto com a fundação da locução esportiva, que é um sucesso, né? Você tá todo sábado lá, às vezes não dá nem para o professor entrar na sala, a molecada vai. Outro dia eu até falei para os alunos, né? Outro dia assim, no ano passado, falei, cara, vocês são muito top, velho. Vocês chegam aqui 8h30 da manhã. Vocês gostam mesmo, hein, meu? Brincadeira, velho. Vocês gostam mesmo. E é um trabalho fantástico, né, Carlão? Porque hoje a gente tem lá no Projeto Conectados vários públicos. Então tem o universitário, tem aquele que está procurando aprender mesmo rádio porque é apaixonado, tem aquele que já saiu de lá e aprendeu a fazer locução e já está trabalhando com isso. Tem também um trabalho social espetacular, que isso está atrelado, acho que a todo o trabalho que é feito lá no Projeto Conectados, né? Com os alunos, com tudo. Então, assim, eu me sinto muito feliz. Estou sentindo muita falta. Eu acho que é também uma oportunidade de conhecer pessoas. A gente conhece. E aí, dar aula, para mim, é sensacional, cara. E fora que o legal é que eu consigo aplicar lá todas as experiências. Todas as experiências. Então, um pouquinho da Web Rádio Moca, um pouquinho da redação, de corrigir os textos, um pouquinho de você saber como é que é TV, para você saber também interpretação de texto. Então, tem tudo isso que eu coloco em prática com eles. E aí, a molecada pira lá. Os caras gostam pra caramba. Sem dúvida.
Deixa eu ver quem estava aqui, ó. Quem passou por aqui. Guga Oliveira, já falei. Val, lá do Raso. Sabrina. Leice, Nilda, Edilson. Guga diz Mr. T do Paraguai. Robson. Bruna, Paula, Simone. Quem mais está aqui? Isso aqui. Tem uma pergunta aqui, eu acho. O personal aqui está aqui. Falando que o Raoni é o lutador Chuck Liddell. De onde é o Chuck Liddell? E deve ser videogame. Eu não faço a menor ideia nada de videogame, viu, cara? Nunca vi, nunca joguei na vida, acredita, cara? Brincadeira, hein, Carlão? Não, nunca vi. O personal já estava treinando para quarentena, falando do tempo. A prática permite criar sua própria teoria, quem diz é o Bruno. Sem dúvida. Concordo muito. Tinha uma pergunta aqui, eu acho que é quem era, rapaz, perguntando aqui da Cristina Santos, ela diz assim, qual o seu sentimento de narrar Palmeiras e Corinthians no Palestra? Já narrou lá? Já narrei. Narrei finais também do Sub-20, do Corinthians e Palmeiras. E, cara, sensacional. Sensacional. É a mesma emoção. É fantástico, O Wagner Valinho diz assim, amador é escola. Narro desde 2000, aqui na região de Campinas. Já narrei dentro do carro, em um dia de chuva, em cima do banco de reserva. Detalhe, sou deficiente físico e o povo da Vaz é muito solidário. Legal. Sensacional. Show de bola, cara. Show de bola. Personal de trabalho, estudo e dedicação, palavras chaves. Ô, Raoni, deixa eu te falar. Diga, Carlão. O Bruno diz aqui, você nasceu para essa parada aí, você é um comunicador nato. Antes que o tempo encerre aqui. Eu sei que você é um colecionador de camisas. Você tem... Quantas camisas de time você tem, cara? Putz, cara, perdi a conta, hein, velho. Assim, nessa quarentena eu acabei descobrindo que algumas sumiram, que eu não sei como. Emprestou. Aí eu acho que é minha mãe. Não, emprestei nada. Minha mãe, minha avó ou minha mulher deu um fim sem falar comigo, entendeu? Não é possível. Mas eu tenho várias, inclusive até falei pra você aqui que eu separei umas do futebol do Nordeste pra mostrar. Posso mostrar pra você, Carlão? Deve. Ó, então eu tenho aqui do Santinha. Santa Cruz, boa. Santa Cruz. Tem uma aqui do Colo-Colo de Ilhéus. Ilhéus, sul da Bahia. Colo-Colo de Ilhéus. Isso, Colo-Colo de Ilhéus. Tem do time que eu sou apaixonado no Nordeste, que é o Bahia. Bahia, Meu pai é baiano. Eu também sou torcedor do Bahia e dia 30 a minha live vai ser com o Bobô, ídolo do Bahia. Ah, isso tá de sacanagem. Meu pai é baiano, então assim, tem toda essa ligação. Nasci em 88, ano que o Bahia foi campeão brasileiro. Tem essa aqui do nosso queridíssimo Fortaleza. Olha, eu tenho uma do Fortaleza aqui, tá? Por que será que você gosta do Fortaleza, hein, Carlão? Mas eu já tinha antes. Já tinha. E essa aqui é do Vitória da Conquista. Meu primo Alex trabalha na FAINOR, que é uma grande faculdade de lá. E ele me trouxe, inclusive quem foi técnico lá recente foi o Washington Coração Valente, né? Sim. E ele me trouxe de lá. E aí eu separei algumas também aqui que são histórias curiosas. Que essa aqui, ó, Carlão. Essas coisas que a vida nos dá de presente. Essa aqui é do Tanabi. Pô, de onde? Tanabi, interior de São Paulo. Tanabi. Foi o seguinte, cara. Esse ano eu narrei a Copa São Paulo e eu narrei um gol de bicicleta do jogador do Tanabi. E eu narrei também um golaço do Bagé, que é um jogador do Tanabi. E essa é uma história curiosa, porque eu narrei, contar rapidinho, narrei e bombou, né? Porque tinha o prêmio Denner e os caramba. Aí o diretor do clube me ligou, velho. Pegou meu contato com a equipe lá. Falou, ó, Raoni, por causa da sua narração, da emoção, quero agradecer. A gente tá vendendo o Bagé pro Portimonense. Por causa da sua narração, toda emoção, tá mudando a vida dos meninos e eu vou te mandar de presente a camiseta. Ele mandou. Mandou de presente pra mim. Você falou em Portimonense, Portimão, no Portugal? Isso, isso aí. Eu tenho a camisa do goleiro do Portimão. Ah, é sensacional. Essa aqui, ó, Carlão, é do Aquidauanense, interior do Mato Grosso do Sul. Eu trabalhei como assessor de imprensa para eles numa copinha. Já disputou Copa do Brasil também, eles. Já. Essa aqui eu ganhei do nosso Zete. Esse é sensacional. Esse cara, conheci pessoalmente. É espetacular. Essa pra mim é super importante, porque pra mim é um dos meus ídolos, Lugano. Diego Lugano.
É um exemplo. E duas camisas que eu guardei aqui que são especiais, Carlão. Porque tudo no seu tempo, né? Claro que quando você é menino, você às vezes não tem o dinheiro para comprar uma camiseta. E aí você vai alimentando aquele sonho, né? Então, duas camisetas que eu comprei recentemente, acho que não vai fazer nem 4 meses por aí. Então, essa camisa aqui, ó, do São Paulo. Sim, essa é da época 92, 93, né? 92, 93. E um grande título que eu guardo, que é o Campeonato Paulista de 98, que inclusive vai reprisar amanhã na Band, né, às 14 horas. E depois Essa das camisa aqui, ó. Mundial. É, exato. Essa época eu jogava França no São Paulo, Denilson, Isso. Então, aquela assim, turma. eu tenho muita camisa, Carlão, mas essas são camisas especiais aqui que eu guardei para mostrar Agora para eu tenho, você. agora eu tenho a camisa do goleiro do time que levou o milésimo gol de Pelé. Você tem a camisa do Vasco? Não, quem levou o milésimo Ah, gol de não Pelé vem. não foi. Não, Quem, não, le- não vai quem, lev- mentir, hein? quem levou o milésimo gol do Pelé foi o goleiro Lula do Botafogo da Paraíba. Eu tenho uma camisa do Botafogo da Paraíba. Aí. É sério, sério. Essa história do milésimo já rendeu muito assunto, né, cara? Outro dia estavam Exatamente. reprisando, aí acho que fez 15 anos, não sei se é isso, do milésimo do Romário também. Eu acho que essa coisa do futebol, essa é a magia do futebol, da gente ter assunto para discutir, coisas saudáveis e a gente conseguir falar. O futebol é sensacional, cara, sensacional. Ah, sem É dúvida. a, é a minha vida, assim, eu acho futebol, cara, uma coisa espetacular. É um bem cultural do Brasil. Infelizmente estão assassinando esse bem também como Isso, outras coisas, né? Mas eu exatamente. considero o futebol um bem cultural, porque o futebol pode ser um instrumento que muda muitas famílias no Brasil. Infelizmente tem picaretas que trabalham por trás disso, mas muitos meninos mudam a vida das suas famílias, meninos e meninas agora também, né? Que mudam Sim, a vida sim. dos seus familiares, e isso é importante da gente salientar, Carlão. Raoni, eu gostaria de primeiro publicamente te agradecer por toda a força que você me deu desde o início, desde quando eu comecei. Foi um dos caras que mais me ajudou na Rádio Conectado, então tenho essa gratidão comigo, falo aqui publicamente novamente. Você é um cara nota 1000 além do profissional, entendeu? E obrigado por aceitar aqui participar dessa live. Que é isso, mano. Eu que agradeço. Você sabe que é recíproco, né? Todo o carinho que a gente tem um pelo outro aí, porque eu acho que a nossa amizade é pautada na sinceridade. É muito legal essas conversas, que são raras hoje em dia, né, Carlão? São raras, Claro. essa é a verdade. A gente não consegue, é muito raro a gente ver isso hoje. E é isso, cara. Tá sempre aberto aqui, a gente conversa com muita gente, sentindo saudade de todo mundo lá do Projeto Conectados. E tudo vai dar certo, gente. Fica em casa, se cuida. Quem puder ficar em casa, fica em casa, obviamente, com muita saúde. E que isso possa servir de lição para que nós possamos criar um mundo melhor, não é mesmo? E vou revelar para vocês que o sonho do Raoni é narrar um gol do Paiaiá, que até hoje ele não narrou. E ó, se você me mandar o vídeo, eu narro e mando para você. Não, Qualquer gol, qualquer você gol. tem que ir lá no campo narrar, entendeu? Tem que ir no campo narrar. Faço com o maior prazer. Com o maior prazer. Obrigado, Raoni. Obrigado a todos. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Satisfação. Valeu, gente. Muito obrigado. Bom fim de semana. Valeu!